noite a todos, né? Sejam bem-vindos ao nosso culto essa noite. Queremos desde já agradecer cada um que está conosco aí na sua casa. Como sempre pedimos, aproveite e convide, né? Convide seus amigos, mande aí quem está no Face, manda aí o convite, compartilha. A gente tem até a opção de criar uma sala de vídeo onde você convida seus amigos para participar. Aproveita aí e faz isso. E no Insta também você tem a oportunidade de mandar um aviãozinho, né? Então convida aí as pessoas para estarem conosco para essa noite cultuarmos ao Senhor, tá certo? Estamos aqui adorando ao Senhor juntos. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. E aí eu vou ler aqui uma passagem, ela é bem conhecida, mas que cada dia mais a gente precisa entender e compreender essas verdades, né? Romanos 11, versículo 33, do 33 ao 36. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, que a gente possa, aqui nesse momento, Paulo estava encantado, né? Como quem é o Senhor e quem somos nós diante do Senhor? Quem somos nós para pedir restituição? Quem deu alguma coisa a ele para pedir de volta? Porque nós precisamos entender que tudo é por causa dele, por meio dele, também deve voltar para ele, né? Hoje e eternamente. Então, você que está aí na sua casa, aproveite essa oportunidade. Eu fico feliz em saber que tem algumas famílias que até se reúnem, né? Mônica, Paizinho, geralmente eles fazem o culto, né, familiar, assim, eles aproveitam e sentam todo mundo no alpendre e participam do culto conosco, mesmo à distância online, mas estão cultuando, né? Sei também que minha família em Fortaleza hoje está todo mundo reunido para cultuar, para participar, né, dessa live. Então, é um lugar mesmo de culto e adoração, e que cada família faça isso, né? Aproveite essa oportunidade para não fique só assistindo, não fique só como tivesse só um entretenimento, mas que esse momento seja um momento de cultuar o Senhor. Amém? Então vamos orar, adorar o Senhor através da oração e consagrando a Ele esse momento. Pai, nós queremos desde já te agradecer. Muito obrigada por essa noite, por esse dia. Obrigada por essa semana que está se findando e essa que já está iniciando. Podemos ver e confiar no teu cuidado. Senhor, que cada dia mais o Senhor nos ajude a compreender a tua grandeza e que isso nos leve a te amar mais e mais e nos rendermos a ti. Toma essa noite, que o culto que nós vamos prestar aqui, Senhor, chegue realmente com um cheiro suave nas tuas narinas. Que tu se alegre, se agrade daquilo que vai ser feito aqui essa noite. Tome a vida da Gleicinha no momento do louvor, tome a vida do Assis na ministração da palavra. Quero pedir pelos nossos irmãos que se encontram reunidos nos seus lares, nos sítios, em outros estados até. Senhor, tome cada um em tuas mãos e que essa noite a tua palavra chegue como realmente uma água viva, transbordando no coração de cada um. E que possamos ouvir e receber tudo que tu tens para nos ensinar. Muito obrigada, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, Gleicinha, com louvor.
louvarem você. Graça e a paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos para cultuar o Senhor, para meditar na sua palavra, aprender aí da sua verdade. Estivemos aqui na quinta-feira, mas hoje novamente aqui com vocês. É um momento muito oportuno para a gente estar aí meditando, aprendendo a palavra de Deus.
crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, que são duas coisas importantes para a fundamentação da fé, para a firmeza, assim, na nossa caminhada cristã. Já gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Vamos estar meditando hoje sobre a graça de Deus, aprendendo um pouco sobre o que a palavra de Deus, especialmente o apóstolo Paulo, nos ensina a respeito da graça do Senhor Jesus. Efésios, capítulo 2, dos versos 1 até o 10. Diz assim a palavra de Deus, Efésios, capítulo 2, dos versos 1 até o verso 10. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você vai deixar sua Bíblia aí aberta, nessa passagem nós vamos estar meditando um pouco sobre a graça de Deus. Mas vamos orar para que o Senhor nos dê entendimento. Senhor Deus, nos conceda nesta noite graça, entendimento, sabedoria do Teu Espírito Santo. Que a minha mente e o meu coração estejam cativos ao Senhor, assim como a mente de todos aqueles que aqui estão e que estão aí do outro lado também, acompanhando essa live e junto conosco, meditando na palavra do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, da mesma forma, trabalhe, fale aos corações, nos dê entendimento, clareza e facilidade, tanto para expormos a Tua palavra, também como, Senhor, assim, a aprendermos, introduzirmos a Tua palavra, que a Tua palavra enquanto guarida em nosso coração e surta efeito para que nós a coloquemos em prática. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, nós vamos estar falando hoje sobre a graça de Deus. E eu já quero começar com uma afirmação de um grande teólogo e escritor do século XVI. O nome dele é Thomas Edison. Thomas Edison, resumindo sobre a graça de Deus, ele disse o seguinte: todo homem é um grande pecador, e só Cristo é o grande Salvador. Noutros livros ele diz: eu reconheço que sou um grande pecador, mas também reconheço que Cristo é um grande Salvador. Assim, irmãos e ouvintes, todo homem é um grande pecador, e só Cristo é o grande Salvador. Diante dessa afirmação aí de Thomas Watson, a gente conclui o seguinte, que todo homem, independente de sua cor, raça, nacionalidade, de sua condição financeira, do seu status social, todos igualmente se encontram, irmãos, debaixo do poder do pecado, da condenação e da ira de Deus. De acordo com a afirmação de Thomas Watson, a gente conclui que independente de quem quer que seja o homem ou a mulher, sua nacionalidade, status social, sua condição financeira, irmãos, todos se encontram debaixo do poder do pecado, da condenação e da ira de Deus. A Márcia vai ler aí Romanos capítulo 3, dos versos 10 a 18, depois o verso 23,
para a gente entender melhor essa condição em que o homem se encontra e que a Bíblia mesmo é quem declara. Ouça aí. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, irmãos, diante da palavra do Senhor, todo homem é um grande pecador. Todos perderam a glória de Deus. A Bíblia afirma que todos se fizeram inúteis. Não há ninguém bom, não há ninguém justo diante de Deus. E essa é a condenação de todo homem. Essa faz parte da primeira parte da afirmação de Thomas Watson, que todo homem é um grande pecador. Mas ele também diz, irmãos, que Cristo, somente Cristo é o grande Salvador. Assim, irmãos, indistintamente, todo homem precisa de Cristo. Não é questão de opção, irmãos, é questão de necessidade. Todo homem precisa de Cristo para poder sair dessa condição de pecado, dessa condição de ira, dessa condição de condenação. A irmã Gleice vai ler aí Romanos 6 e o verso 23, depois Romanos 8 e o verso 1, que vai mostrar essa segunda necessidade que o homem tem. Aliás, essa necessidade que o homem tem, já que ele é pecador, ele precisa de Cristo para poder sair da condição, da situação de condenação em que ele vive. Ouça aí a palavra de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto a recompensa do salário naturalmente é a morte, o salário do pecado, a recompensa do pecado, o resultado do pecado é morte eterna, é separação de Deus, é morte espiritual. Entretanto, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Somente através de Cristo o homem pode sair dessa condenação em que se encontra, porque é uma condição que ele está. Ela vai ler agora Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Só em Cristo, esse único grande Salvador. Estando nele, irmãos, é que o homem pode se livrar da condenação eterna. Então, baseado nesta afirmação de Thomas Watson, eu quero, nesta noite, baseado em Efésios capítulo 2, dos versos 1 a 10, mostrar a vocês, irmãos, a graça de Deus. E falar sobre a graça no sentido de que o homem antes da graça, o homem depois da graça e o homem já com a graça de Deus. É isso que Paulo está tratando aqui em Efésios capítulo 2, dos versos 1 a 10. Ele vai expor sobre a graça de Deus, mostrando a situação do homem antes da graça, depois da graça e agora com a graça de Deus. Então, nós vamos estar mostrando aí esses três estágios do homem em relação à graça de Deus. Então, volte agora para a Bíblia, onde você está aí, em Efésios capítulo 2, dos versos 1 a 3, irmãos, nós vamos mostrar a situação do homem antes da graça de Deus, o alcançar. Lembrando que, todo homem se encontra nessa condição de pecado, é um grande pecador e, portanto, está debaixo da ira, da condenação de Deus. Só para a gente entender melhor, vamos ler o verso 1, diz assim, Ele vos deu vida, verso 1 do capítulo 2, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A primeira situação, a primeira condição
que a graça fala a respeito do homem que não tem Cristo ainda, que ainda não foi alcançado pela graça de Deus, a graça vai mostrar que este homem, esta mulher, todo homem e toda mulher se encontra morto em seus delitos e pecado. Indistintamente, irmãos, todo homem se encontra morto espiritualmente, dominado pelos seus pecados e pelas suas transgressões, debaixo aí, irmãos, do poder do pecado e da morte. Essa é a situação de todo homem. Então a graça mostra que todo homem, antes de ser alcançado por ela, se encontra aí morto espiritualmente debaixo do poder do pecado. Vamos aí acompanhar Romanos capítulo 5 e o verso 12. Romanos capítulo 5 e o verso 12 vai mostrar vai explicar isso que está aqui no verso 1 do capítulo 2 de Efésios. E Márcia vai aí ler para a gente Romanos capítulo 5 e o verso 12. Depois ainda no mesmo capítulo 5, versos 18 e 19. Romanos capítulo 5, 12 e Romanos 5 também, 18 e 19. Vai explicar, expor melhor a situação aqui do verso 1 de Efésios. Vamos escutar aí. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a morte entra no mundo, a consequência da morte alcança toda a humanidade, de sorte que toda a humanidade se encontra, então, debaixo tanto do poder do pecado, como do poder da morte. Só aqui explicando rapidinho, irmãos, morte na Bíblia é separação. Ela indica a primeira separação que houve com Adão e Eva, que foi o quê? A separação, quando eles pecam, eles são expulsos do jardim. Depois, com o passar dos anos, eles morreram também fisicamente. Esta é a segunda explicação de morte, que é a separação física da alma e do corpo. E a última separação é a separação eterna, onde as pessoas que não vão ser salvas vão estar eternamente separadas de Deus. Morte na Bíblia é separação. E o homem se encontra morto em seus delitos e pecados. Morto espiritualmente e condenado à morte física. A morte física, irmãos, ela é um resultado do pecado e por isso que as pessoas morrem. Mas agora Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então veja que a desobediência de Adão trouxe o mal para o mundo, trouxe o pecado para o mundo, e esse pecado alcançou aí toda a humanidade. Mas aí, voltando agora para Efésios, qual foi o resultado das pessoas todas se encontrarem mortas em seus delitos e pecados? O verso 2 vai explicar, diz assim: por causa disso, o verso 2 é praticamente uma explicação do verso primeiro. Ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo vai dizer assim, nos quais andastes outrora. Em que? Quais são esses quais? Esses quais, irmãos, são os delitos e pecados. Nós éramos dominados pelos delitos e pecados. Aí ele vai dizer, e por nós andarmos em nossos delitos e pecados, diz que nós seguíamos, o verso 2 diz, o curso deste mundo. Nós vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar, que agora opera ou atua nos filhos da desobediência. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nessa condição que era de morte e de transgressão e de pecados, fazia com que, irmãos, nós não obedecêssemos a palavra de Deus. Nós obedecêssemos os ditames do mundo. Nós obedecêssemos os valores do mundo. Nós obedecêssemos, nós fôssemos guiados pelo mundo. Lembrando que mundo aqui na Bíblia, mundo aqui não é a terra
com suas nuvens, com suas montanhas, seus rios e etc e tal. Mundo nessa passagem significa o sistema caído. Quem domina os homens que estão mortos em seus delitos e pecados, quem os domina é o sistema caído do mundo. E não somente o sistema caído do mundo. Segundo a palavra de Deus, dita aqui pelo apóstolo Paulo, as pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados são dominadas por Satanás. Olha aí, a parte B do versículo diz: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera e atua nos filhos da desobediência. Espírito aqui não significa que Satanás está encarnado nas pessoas, mas ele, como ser espiritual, ele tem poder de influenciar as pessoas com ideias, com filosofias, com desejos, com pecados. Então esse espírito de Satanás, essa influência desse ser espiritual é quem domina sobre aqueles que andam de acordo com os seus pecados, de acordo com a desobediência. Nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre o homem antes da graça de Deus o alcançar. Está morto em seus delitos e pecados, vive e anda e segue o curso ou o sistema desse mundo, é dominado pelas ideias de Satanás, pelos pensamentos de Satanás, e é por natureza um filho da desobediência. Filho da desobediência aqui, irmãos, sabe o que significa? Que é um transgressor natural dos mandamentos e das leis de Deus. Se está morto em seus pecados, também aí vive em desobediência à palavra de Deus. Mas o verso 3 diz algo mais a respeito dessas pessoas que andam mortas em seus delitos e pecados. Diz assim, verso 3: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja que o apóstolo Paulo mesmo se enquadra que antes dele ter o encontro com Cristo, mesmo ele sendo judeu, ele era um filho da desobediência, estava morto em seus delitos e pecados. E aqui ele coloca a palavra todos, mostrando que indistintamente, irmãos, todos que estão mortos em seus delitos e pecados, que não foram alcançados pela graça de Deus, seguem as inclinações da sua carne. Assim como o mundo, no verso 2, não significa o cosmo, carne aqui também, irmãos, não significa corpo. E carne, osso e carne. Carne aqui significa a natureza humana. O homem que está morto, a mulher que está morta em seus delitos e pecados, possui uma natureza corrompida, uma alma manchada pelo pecado, dominada pelo pecado. Aí, uma vez que a minha alma está dominada pelo pecado, que a minha natureza interior é dominada, está morta, está em desobediência a Deus, o resultado disso, irmão, sabe qual é? É que meus pensamentos, minha vontade e minha emoção estão a serviço do pecado. Toda pessoa morta em seus pecados e seus delitos, irmão, segue o curso do mundo, segue o sistema do mundo, tem uma natureza caída e corrompida e segue apenas os seus próprios desejos caídos, seus desejos corrompidos. Então, todos, sem exceção, estão debaixo do poder do pecado e da morte. Bom, o resultado disso, segundo o verso 3, no final, é que nós não somente somos filhos da desobediência, ou seja, nossa identidade é de desobedientes à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, mas também que estamos, irmãos, sobre a ira de Deus, sobre a condenação de Deus. Assim se encontra todo homem e toda mulher antes de ser alcançado e transformado pela graça de Deus. Eu gostaria de fazer uma seguinte aplicação nessa noite, porque a gente percebe às vezes que há na igreja, assim, entre os cristãos, algumas coisas que eles não entendem, e eu gostaria de trazer algo para você entender. Quero dizer para você que infelizmente, muitas pessoas que estão nas igrejas, e são membros de igrejas, até mesmo batizadas,
não foram ainda, irmãos, confrontados pela graça, não foram transformados pela graça. Suas atitudes, seu comportamento não condiz com a graça de Deus, não condiz com a regeneração, não condiz com a obra de Deus na sua vida. Então essas pessoas, elas vivem e agem como os incrédulos, como aqueles que não têm temor, não têm reverência e fazem coisas que às vezes a gente fica se questionando e até pensando se realmente essa pessoa é salva ou se ela não é salva de acordo com o seu comportamento. Então, não estranhe e não se surpreenda, nem todas as pessoas que estão na igreja foram de fato alcançados pela graça. E esse é o nosso segundo ponto, que nós vamos mostrar agora como é que realmente, o que acontece com uma pessoa quando ela é de fato alcançada pela graça de Deus, que ela é confrontada, que ela é aí transformada pela graça de Deus. Dos versos 1 a 3 vai mostrar o homem antes da graça de Deus, e dos versos 4 a 9 vai mostrar o homem agora depois, o homem e a mulher depois da graça de Deus. O verso 4 diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Verso 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aqui a gente já conclui uma coisa: não é possível haver salvação senão pela graça de Deus. A bondade do homem, a boa vontade do homem, as boas obras do homem não podem produzir a salvação, porque dos versos 1 a 3 vai mostrar qual é a situação deste homem sem a graça de Deus. Ele não tem condições pessoais, morais e nem espirituais para alcançar a salvação. Se você ainda pensa que a salvação é pelas obras e que você está conquistando sua salvação, saiba que não é assim. No final do verso 5 diz que é pela graça que nós somos salvos. Qual é a grande diferença da graça de Deus quando ela alcança o homem? É que, segundo o verso 4, este homem, ele é alvo, esta mulher agora é alvo da misericórdia de Deus e do amor de Deus. Quando a graça de Deus alcança uma pessoa, automaticamente a graça, ela traz a esta pessoa a misericórdia e o amor de Deus. É pela misericórdia de Deus que o homem é salvo. É pelo amor de Deus que a mulher, ela é salva. A misericórdia e o amor de Deus encontram o homem perdido, caído, morto em seus delitos e pecados, vivendo sob o curso desse mundo, vivendo debaixo da influência de Satanás. E aí a graça vem e Deus o vê, e Deus o alcança, e Deus o cobre de amor e de misericórdia. A partir da graça, depois que a graça de Deus alcança uma pessoa, junto com isso, irmãos, vem a misericórdia e o amor de Deus sobre essa pessoa. Quando a misericórdia e o amor de Deus alcança a pessoa, então o que acontece? De acordo aí com o verso 5, nós recebemos vida nova. Nós somos regenerados, nós somos transformados, nós somos recriados interiormente, nossos pecados são perdoados. O Senhor nos concede vida espiritual, vida abundante, transforma de fato a nossa vida. Por isso que eu disse agora há pouco, tem pessoas na igreja que parecem que foram alcançadas, que parecem que estão debaixo da misericórdia e do amor de Deus, mas, irmãos, uma primeira característica de alguém que foi alcançado pela graça, que foi alcançado pelo amor de Deus, que foi alcançado pela misericórdia de Deus, está aí no verso 5, que diz, na parte B, nos deu vida juntamente com Cristo. Há uma nova vida, há uma operação de Deus no homem interior, mudando nossa mente, mudando nossa vontade, mudando os nossos desejos. A nova vida, irmãos, ou o novo nascimento que a Bíblia fala, é uma mudança que ocorre do nosso interior para o exterior.
exterior. É mais ou menos assim que acontece, rapidamente para você entender. A semente da vida ela é implantada, ela é enxertada no nosso homem interior. No homem interior, que é antes das emoções, antes da mente e antes da vontade. Então, quando esta semente da vida, esta nova vida é implantada em nosso homem interior, isso vai refletir agora em nosso entendimento, em nossa vontade e em nossa emoção. Porque agora há em nós, a misericórdia nos encontrou, o amor de Deus está sobre nós, a sua misericórdia, a graça nos alcançou. Nós somos agora novas criaturas, renascemos, fomos recriados pelo próprio Deus. Então assim o que se espera de uma pessoa que foi recriada, que recebeu a vida de Deus, veja bem, diz a vida de Deus, essa pessoa vai agir agora conforme sua nova identidade, conforme a obra que Deus realizou aí no seu coração. O verso 6 diz assim, e juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais também em Cristo. O homem e a mulher, antes mortos em seus delitos e pecados, em suas transgressões, são levantados por Deus do estado em que vivem para agora uma nova condição, um novo status, uma nova posição. Ele passa de uma condição para outra condição. É interessante que ressurreição aqui não é a ressurreição dos mortos. Dentro desse contexto é para mostrar que o homem que estava morto, a mulher que estava morta agora vive. O verso anterior diz que a vida de Deus foi implantada nele. E se a vida de Deus foi implantada em nós, é natural que agora nós não somos mais as mesmas pessoas. Então aquela nossa condição antiga mudou. Aquela nossa situação mudou. E assim como Cristo ressuscitou dos mortos, vencendo os grilhões da morte, e agora se encontra vivo, o homem e a mulher, o cristão, alcançado pela graça, pela misericórdia, pelo amor, que foi vivificado por Deus, ele não vive mais naquela situação e condição. Ele ressurgiu, ele se levantou daquela situação, daquela condição. Ele agora tem vida espiritual, a vida que Jesus prometeu lá no Evangelho de João, vida e vida com abundância, transformação agora e uma capacitação para poder viver a vida cristã na sua intensidade. Infelizmente, como eu disse, as pessoas se reformam algumas pessoas se reformam apenas exteriormente, mas não interiormente. E aí é onde acontece que não há uma perseverança. E daí acontece onde vem os escândalos, onde vem os maus exemplos e tantas coisas que acontecem que nos deixam tristes, mas é um resultado de que realmente essa pessoa ainda não ressuscitou, ainda não foi aí vivificado. Tenho uma notícia triste para dar para você. Infelizmente, nem todo crente é crente. Nem todo crente foi vivificado, nem todo crente foi ressuscitado, nem todo crente possui vida nova, nem todo crente foi mudado a sua condição interior, apenas está um pouco ali camuflada, e na primeira oportunidade ele mostra aí sua verdadeira natureza. Mas a maioria sim, irmãos, foi vivificado, a maioria foi ressuscitado, a maioria vive debaixo da misericórdia, do amor de Deus, foi alcançado aí pela graça de Deus. Não se tristeça diante das coisas que você vê. Siga o seu caminho como um ressuscitado, como um vivificado, como alguém debaixo da misericórdia e da graça de Deus. O verso 7 diz assim, que tudo isso Deus fez, demonstrou seu amor, sua graça, sua misericórdia, dando vida nova, ressuscitando, ou seja, tirando de um estado e colocando outro. Sabe para quê? Para mostrar agora, nesse tempo, como é grande, como é suprema a riqueza da graça de Deus. E essa graça, a maior expressão da graça, de acordo com esse verso 7 aqui, é que é a expressão da bondade de Deus para conosco, nós, os que estamos em Cristo Jesus. Então, irmãos, a graça fala de misericórdia, a graça fala de bondade, a graça fala de vida nova, a graça fala de amor, a graça fala de ressurreição.
A graça nos mostra que as grandes riquezas de Deus, o melhor de Deus, foi derramado sobre o seu povo, foi derramado aí sobre a sua igreja. E aí é interessante que o verso 8 diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí o 9 diz, ó: não vem das obras, para que ninguém se glorie. E eu gostaria que você entendesse algo aqui de acordo com o verso 9. Versos 8 e 9. Só podemos ser salvos, irmãos, pela graça de Deus, através do dom da fé que nos é dado por Deus. A salvação, assim como a fé, são dadas por Deus. A fé nos é dada para que a gente se mantenha firme, dependentes e sempre guiados por essa graça. Ninguém deve vencer através da sua própria força. Ninguém deve achar, irmãos, que está firme pela sua própria força, mas sempre deve entender que em todos os sentidos nós somos salvos pela graça, somos dependentes dessa graça, e o mesmo Deus que nos deu a graça é o mesmo Deus que está velando por nós. Deus está velando por ti, Deus está cuidando de ti. O verso 9 diz que não há mérito de nossa parte, não há privilégios de nossa parte, não há glória para nós na salvação, mas que a glória, os méritos, a honra, os privilégios pertencem todos a Deus. Por isso que diz assim no verso 9, ó: não das obras, ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, tudo vem de Deus, como Márcia leu aqui no começo, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A minha salvação pertence a Deus, a tua salvação pertence a Deus, o meu bem-estar pertence a Deus, o teu bem-estar pertence a Deus, a fé pertence a Deus, a misericórdia, o amor, a graça, tudo pertence a Deus, e no final tudo vai redundar para a sua própria glória. Nós falamos o homem antes da graça, perdido, morto em seus delitos e pecados, vivendo sob o curso deste mundo, vivendo debaixo da ira e da condenação, sendo guiado por sua própria natureza caída, sendo influenciado por Satanás. Com a graça, o homem agora vive debaixo da misericórdia de Deus, vive debaixo do amor de Deus, é transformado interiormente, é tirado de uma condição e colocado numa condição outra, foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Quer dizer que agora o âmbito, a esfera em que o crente vive e se move é uma esfera divina, é um âmbito divino. Isso é que rege agora a vida do crente. Então não dá para um crente que realmente foi alcançado pela graça viver como aqueles que não foram alcançados pela graça de Deus. E aí nós mostramos já o homem antes da graça, o homem depois da graça, e agora nós vamos falar por último, já rapidamente, mostrando o homem com a graça de Deus, a mulher com a graça de Deus. E o verso 10 diz o seguinte, ó: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse verso vai falar agora o homem com a graça de Deus, com a graça de Deus dominando a sua vida, guiando a sua vida, conduzindo a sua vida. Aqui diz que nós somos agora a imagem de Deus, nós somos criados pelo próprio Deus, de acordo com a imagem de Cristo Jesus. Eu e você, que fomos recriados, que fomos ressuscitados, que fomos alcançados pela graça, pelo amor, pela misericórdia, pela bondade de Deus, nós agora refletimos no mundo a imagem de Jesus Cristo. Presta atenção, irmãos, boas obras aqui não é a caridade, boas obras aqui não é preparar uma cesta básica, boas obras aqui não é atender às necessidades do próximo. Todas essas coisas, elas são importantes, mas boas obras aqui, irmãos, é muito mais profundo, vai muito mais além. Boas obras aqui é seguir o modelo de Cristo.
como Cristo foi obediente ao Pai, como Cristo viveu em santidade, que veja que boas obras só vem depois que diz que somos feitura de Deus, criados em Cristo para as boas obras, mostrando que, irmãos, que ser criado conforme a imagem de Cristo significa viver agora como Cristo. Quais são as obras boas que os crentes devem fazer em relação à sua imagem, em relação à sua identidade com Cristo? É que ele precisa refletir Cristo no mundo. E como é que se reflete, irmãos, Cristo no mundo? Sendo como o Senhor Jesus foi, fazendo o que o Senhor Jesus fez, agindo como o Senhor Jesus agia. Jesus disse que veio fazer a vontade do Pai e cumprir a sua palavra nesse mundo. Eu e você agora, como crentes, temos que cumprir as boas obras para as quais fomos, as boas obras que Deus designou para nós, para que nós andemos agora nelas. Então Cristo foi fiel, irmãos, vamos ser fiel. Cristo obedeceu ao Pai, vamos obedecer, irmãos. Cristo viveu uma vida de santidade, vamos viver uma vida de santidade. Cristo viveu uma vida de perdão, vamos também, irmãos, perdoar. As boas obras aqui não são esmolas ou bem que nós fazemos no geral para as pessoas, não. O texto se refere a alguém que é de Deus e procura viver agora para agradar a Deus, cumprindo sua vontade, vivendo em temor, em santidade, de acordo com a verdade de Deus, de acordo com a verdade do Evangelho. Aí a gente se pergunta, para a gente terminar: nós estamos refletindo a imagem de Deus, a imagem de Cristo no mundo? Será que nós estamos vivendo? Para concluir, irmãos, a graça nos encontrou, a graça nos transformou, a graça nos vivificou, a graça nos tirou de uma condição e botou em outra. Agora somos novas criaturas. Vivemos neste mundo para refletir a imagem do nosso Senhor. Não tem como ser mais os mesmos. Nenhuma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus pode ser mais a mesma pessoa. Porque o homem sem a graça, ele é um homem totalmente distinto, diferente do homem que é alcançado pela graça. Por isso Jesus diz: vós não sois mais do mundo. Vós possuís uma identidade celeste. Vós possuís uma identidade divina. Como novas criaturas, criados por Deus à semelhança de Cristo, devemos viver de acordo com a nossa nova identidade. Vamos ouvir aí um louvor com o seu filho. Enquanto isso, Márcia se dirige aqui para terminar. Que Deus possa abençoar os irmãos. Espero que tenham alcançado aí passar a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. É o Senhor digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. alegria de toda a terra. Queridos, nós queremos já agradecer todos que estão conosco, né? Vou falar aqui rapidinho, depois a gente continua o louvor, porque também mista tá, acho que alguns minutinhos, aí a gente termina adorando ao Senhor. Então, queremos agradecer aí João Paulo e Catiane, na verdade é Catiane, né? Que da nossa igreja, que hoje está em São Paulo. Deus abençoe também. Muito obrigada pelo carinho. Temos aí Daniele Mota, eu chamo primo porque é casado com um primo, né? Lá no interior. Deus abençoe, Dani. Muito obrigada por estar conosco. Tânia Santos, Camila Oliveira, Solange lá de Mauriti, também obrigada por todo o carinho. Camila Rangel, que geralmente também está conosco. Irmã Miriam Nunes, de Fortaleza, né? Nossa cadeira cativa, muito obrigada. Mila Rodrigues, que é cunhada da Sabrina também, Deus abençoe sua vida. Patrícia, amiga da Poli. Temos Digeane também, amiga de Gleicinha. A família que eu já falei, né? Daiane, Neném, que
estão reunidos aí assistindo, minha família em Fortaleza. Meriane Alves, também de Mauriti, muito obrigada. Felipe Furtado, também de Mauriti. Bom ter vocês conosco, né? Também Natália e Elionais, também estiveram conosco. Muito obrigada, Deus abençoe a vida de vocês. Temos Cirila Neirane, acho que é esse o nome, né? Então, muito obrigada e seja bem-vindo e volte outras vezes, né? Manu Cavalcante também, Bruno Ferreira e Help, lá do Icaraí. Então, meus amados, muito obrigada. Se tem alguém que está nos visitando e nós não falamos o nome, às vezes não aparece no Face da igreja, quando a gente vai olhar e ver depois, mas todos sejam muito bem-vindos. E toda a igreja aí presente, não vou citar nomes, né, para não esquecer de ninguém, mas eu vi todo mundo que estava aí, tá certo? Muito obrigada, Deus abençoe cada um. Obrigada a todos aqui, né? Nossa equipe de apoio. Obrigada a Cis, sempre que está aqui a gente aproveita, né? Então, muito obrigada a todos. E vamos continuar aí adorando ao Senhor, certo? Queremos hoje engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.